Bom, olá, professora. Primeiramente, pedir desculpa por não ter podido aparecer na segunda-feira. Mas, bom, vamos lá, vou te apresentar o trabalho aqui pro vídeo. Eu planejava ter baixado o OBS, que é um software para gravar a tela também, mas não consegui por algum motivo. Então, eu vou fazer como. Eu vou fazer sem slide, que é uma apresentaçãozinha que era para ser rápida, porque eu imaginei que ia ter muitos colegas querendo apresentar no dia. E é isso. Bom, o meu trabalho ele vai ser uma revisão bibliográfica, basicamente, dessa ocupação ali no Rio Ivaí. Então eu vou tentar abordar é, aspectos geológicos, por que é importante a região, tentar abordar um pouco da visão de quem colonizou em 1500 e também da visão dos povos indígenas que estavam ali, que vão ser os Guarani, os Caigangue, o Xetá. E eu vou usar basicamente as referências dos artigos que temos na disciplina. Eu tenho alguns textos seus. Temos alguns textos, esse aqui, por exemplo, que se chama. Foi um livro que eu ganhei quando eu fui lá em Manuel Ribas. E ele é um livro bem histórico, assim. Conta ao lado da. Como se estava dando a interação dos povos indígenas com o branco que colonizou. E do lado dos povos das comunidades indígenas, eu vou trabalhar o diagnóstico, que foi feito pelo Lúcio Tadeu Mota, tem o corpo de edição do professor Cid da UFPR, e esses vão ser as minhas principais referências para falar desse texto. Bom, vamos lá então. Eu começo meu texto falando um pouco sobre os territórios e como os territórios eles são fruto de algo importante. É um lugar que você defende, você quer ele para você viver, para você amar, para você poder construir. Porque é um local de segurança, pode ser um lugar, enfim, por diversos motivos. E para isso eu já começo direcionando para essa ideia de território. E também começando dizendo que a história da ocupação do território no Rio Ivaí, ela não começa com a colonização em 1500. Muito antes a gente já tinha esses povos que viviam aqui e que sofreram um processo de estigmatização muito forte com a vinda dos colonizadores. Esse processo de estigmatização é o uso no sentido de subjugar os significados das comunidades indígenas e tentar impor o seu processo de significados. É, um outro lado que eu também vou introduzir é como essa bacia hidrográfica do Rio Ivaí, que é a segunda mais importante, a segunda maior do Paraná, ela é um ambiente muito interessante para você viver e tem abundância pesca, plantio, e essa vai ser a introdução. Eu vou falar um pouquinho, resumidamente, desses elementos, porque o objetivo do texto é tentar explorar ao máximo o que eu consegui de referência, porque é bastante referência. Eu pus muito poucas aqui, eu não consegui condensar mais, porque tinha muita gente falando. Mas enfim, o próximo tópico, eu vou falar sobre a ocupação do estado do Paraná. E para isso eu vou utilizar muito o livro Nas Águas dos Lemes, que é o livro do padre José Boyn. Ele vai trabalhar todos os aspectos de documentos que se tem do contato, cartas entre Espanha e Portugal, cartas em Portugal e Império, as leis que estavam saindo da época, que davam alvará para os colonizadores ir adentrando o território e conquistando as terras porque eles tinham rotas comerciais nessa terra. Um exemplo disso é o caminho do Piabiru, que era utilizado por indígenas muito antes dos espanhóis começarem a utilizar também. O caminho do Pabiru, ele começa em Santa Catarina e atravessa até o Paraguai, passa aqui por perto do Ivaí e vai embora, né? É um caminho bem famoso arqueologicamente. E também um caminho de muitas histórias e teorias em cima. Ah, e como sabemos que anterior à colonização os povos eles já viviam aqui, e eu vou citar que, segundo as referências, principalmente as do diagnóstico feito pelo Lúcio Tadeu Mota e pelo Padre José Boini,
também as referências arqueológicas que a gente tem da Nete Lamy-Perret, do professor José Loureiro, que vão... o próprio Igor, que era o professor de arqueologia aqui, eles estimam que as populações Caingangue, eles estiveram vivendo aqui por volta de... Eles começaram as migrações por volta de 3.000 anos atrás, a partir do presente, sendo vindo lá do centro do país. E isso foi uma constatação que se deu muito através das pesquisas arqueológicas realizadas no MAI nos anos 50 e 60, que eles buscaram, que eles deram um estopim, assim, para as pesquisas arqueológicas da região, do Paraná, no geral, que foi o primeiro lugar a você começar a fazer essas pesquisas arqueológicas, e eles começaram a estruturar um programa ali, com os primeiros cursos que foi ministrado pela Netlin Perret, que foi o curso que escavou 2 sambaquis e uma gruta no começo no meio de Paraná, que inclusive é o meu objeto de estudo do TCC atualmente, eles vão estar começando a esboçar um projeto que vai ser em conjunto com a Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e junto com a Beth Meggers, e que eles vão estar estruturando um que é o chamado PRONAPA, Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Só que esse programa ele vai ser estruturado uma com uma certa ideia de que no Brasil não se teria sítios tão profundos quanto as construções incas e as construções astecas. Portanto, não se tinha necessidade de fazer extensas escavações. Só que isso acabou deixando passar muito material em algumas escavações arqueológicas. E nas escavações arqueológicas que iam mais além, eles conseguiram achar um material muito interessante e mais com datações mais recuadas, e isso ajuda a dimensionar os sítios e as chamadas tradições, que eles vão pôr basicamente em caixinhas o que cada material arqueológico encontrado pertence. Então você teria ali flechas, pontas de flecha, você ia ter lá a tradição Umbu, que ia ser datada de 9 a 12 mil anos, teria os sambaquis, que são os montes de conchas de 6.000 até 1.000 anos. Você ia ter os Maitá, que também caracterizados pelo material lítico. E ia ter também as tradições cerâmicas, Tararé Taquara, que vão ter datações um pouco mais recentes. E conforme você ia escavando e pegando, achei uma ponta de flecha, vai colocando na tradição umbu, foi criando essas caixinhas de tradição. E essa foi uma ideia que começou a ser deixada de lado nos últimos anos, porque ela exclui muito as variações culturais possíveis. Esse sendo um dos problemas, né, que a gente encontra ao levantar os dados de ocupação dessa região. No meu próximo capítulo, eu vou tentar resumir um pouquinho mais as relações entre os colonizadores e os povos indígenas que estavam aqui. Os registros mais detalhados que eu vi nas citações são das reduções jesuíticas, que eram uns agrupamentos onde o colonizador colocava o indígena, porque tinha essa ideia que você tinha que ir juntando e catequizando o indígena para eles viverem de acordo com as ideias do império. É, e muitos desses relatos que você tem nessas reduções é que quando os jesuítas começaram elas, você encontrava povos indígenas em todo o entorno dos rios mais importantes do Paraná, nos afluentes do Ivaí. E você tem muitos registros do povo Caingangue tendo contato com o colonizador através das rotas de comércio. Tinha uma rota muito importante que se chamava Rota Viamão. Ela era São Paulo, Rio Grande do Sul. E por causa dessa rota, começou a se ter a necessidade de se ter províncias aqui no Paraná. Então, eles começaram com a província de Pinhais Curitiba, expandiram para Guarapuava, depois eles tiveram de Ponta Grossa, e assim foi. E nisso eles tinham muito contato com os povos indígenas que tentavam manter o seu território e acabavam sendo empurrados mais ao sul ou mais ao norte devido a esses conflitos que tinha. E também, além disso, tinha os conflitos entre os portugueses e os próprios espanhóis que agravavam ainda mais a situação. Então era uma terra sem definições, apesar de você ter os tratados, eles não eram muito bem respeitados. É, Até que, em definitivo, a coroa procurou fazer um tratado definindo explicitamente
seus bosques, suas montanhas que pertenciam a você, a eles, né, no caso, e nisso acabou que eles começaram a ter os colonizadores começaram a ter aval, os tenentes que estavam à frente ali, ter aval para realmente ir e dominar a terra, expulsar o indígena. E tem um trecho bem interessante que eles vão falar que é de escolha do indígena, se ele quisesse ficar vivendo sobre as leis da coroa, poderia, caso não, ele poderia ser expulso, que não teria problema, expulso, escravizado e etc. É, bom, já estou me prolongando. Eu vou falar agora do meu tópico final, que eu vou falar um pouco agora da visão dos povos indígenas, que como que foi para eles esse processo, né, de contato com o branco. Então eu vou focar nos grupos que eu peguei nessas primeiras referências, que são os grupos Kaingang, Chetai e Guarani. Primeiro você tem um lado dos grupos Kaingang, que eles têm uma história de muita luta com o colonizador, e que também tem uma história bem complexa para evitar a dominação, mas basicamente eles tentaram se defender e acabaram adentrando cada vez mais ao sul, no território paranaense, para tentar fixar suas terras. E nesse processo, os povos Chetá também acabaram sendo empurrados, porque estava tendo uma série de conflitos e eles estavam tentando fugir. Tanto que foram um dos últimos povos a serem contratados pela SPI, e que infelizmente não conseguiram, vieram a ser chacinados. Isso até entrou foi considerado na lei uma chacina que ocorreu com os povos Chetá. E é até assustador quando tu começa a ler a literatura deles. Tem a literatura do José, também os textos da professora que vão estar tratando bem mais a fundo disso. E, no geral, é isso, que eu acho que já estou estourando o tempo. Que o objetivo é só tentar resumir essa interação entre o território, os colonizadores e por que aquele território veio a ser dos povos. Essas terras merecem ser demarcadas ali. Eu vou citar ainda alguns mapas antigos que mostravam a ocupação dessas terras. Vou usar mais referências etnográficas que vão estar falando sobre isso. E a minha conclusão vai ser que, de fato, ali é um lugar que pertencia a eles e não deveria ter sido retirado deles da forma que foi retirado, de uma forma absurda, de uma forma violenta, uma história de muitos conflitos. E que, principalmente, eu acho que os povos, os Kaingang, eles conseguiram demarcar uma terra ali próxima ao Ivaí, que foi reduzida também, eu também trago isso no texto, mas que o Chetá, ainda eles não conseguiram demarcar essa terra e sabe, tem os registros, tá lá as histórias da destruição do povo deles, e uma reconstituição também, porque foi utilizado como argumento essa de que eles estavam quase extintos, por isso não eles eram esquecidos e deixados de lado, quando não, eles estão bem firmes e fortes, lutando por ter reconhecimento dessa história deles. E esses elementos que eu tento resumir no meu texto de forma bem bruta, até porque é muita referência. Meu texto deu 14 páginas, eu achei que já estava demais, então tive que parar e tentar ir tirando coisa, tinha dado originalmente 25, então tirei muita coisa. Mas é isso. Obrigado, professora, por ter deixado eu apresentar meio atrasado e assim. Eu queria preparar algo melhor, mas não consegui. Foi muito bom ter essa matéria contigo também. E é isso. Até mais.